Os números trazidos pela repórter Natália Manginelli falam por si. 150 mil trotes por ano, que geram 15 mil deslocamentos desnecessários e custam 5 milhões de reais aos cofres públicos. Como diria Francis Raime, trocando em miúdos, para se ter uma ideia do que isso significa, são 410 trotes por dia ou 17 trotes por hora. 41 viaturas se deslocam todos os dias para atender urgências inexistentes, como a dessa adolescente que acionou o SAMU 720 vezes. O Jornal da Câmara recebe nesta terça-feira o coordenador técnico operacional da Central de Regulação do SAMU, Dr. Tagore Alexandre Matos. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem? Agradeço o convite mais uma vez aqui para tentar que agradecemos a esclarecer um pouco essa história do trote e minimizar os impactos. Minimizar mesmo com esses números que a gente acabou de ler, 410 trotes por dia? É que para a cidade de São Paulo, tudo é superlativo, né? Todos os números nossos são gigantescos. Não ia ser diferente com a história do SAMU e com a relação aos trotes. Todas as ações que o SAMU visa fazer, tenta minimizar essa quantidade, mas são números gigantescos. Lembrando que esse valor de 5 milhões é um valor médio, porque existem outras corporações que a gente também acaba acionando para apoio, que gera custos para o Estado, por exemplo. Sim. E teria um número muito maior. Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. E Polícia Militar. Muitas vezes a gente pede o acionamento em conjunto, entendendo que é uma situação de real gravidade, e isso gera custos também ao Estado. Então, esse número vai muito mais do que 5 milhões. O senhor citava para mim há pouco, antes da gente entrar no ar, a Lei 14.738, a lei que é a Lei Antitrote. Essa lei é de abril de 2012. Quantas multas foram lavradas desde abril de 2012, quando a vigência dessa lei começou? Tá. No SAMU 192 da cidade de São Paulo, visto que essa lei é estadual, não tem nenhuma aplicação dessa multa. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade de identificar esse trote. Existe o trote facilmente indicado, que é aquele que a pessoa já liga brincando, já liga fazendo certas brincadeiras que a gente rapidamente identifica e não perde tempo abrindo a ocorrência. E existem aqueles que são melhor elaborados, então que a gente tem o despacho dessa viatura para atendimento e só descobre no local que é um trote. Essa identificação é um pouco difícil via sistema. A partir de fevereiro, como foi muito bem colocado na abertura da matéria, a partir de fevereiro a gente desenvolveu um sistema que vai identificar esse número e que vai disparar um alerta para essa residência, para o dono dessa linha telefônica, informando que foi utilizada para trote. Em não tendo uma resposta... Ou seja, o sistema vai mudar em fevereiro. Vai mudar em fevereiro a respeito disso. O sistema vai mudar em fevereiro e a partir de então teremos mais segurança para identificar de onde parte a ligação, com qual objetivo e saber quem é que está por trás da iniciativa. Perfeito. E esse contato telefônico imediato, automático, vai servir como um alerta ou advertência, entendendo que se houver reincidência, pode ser aplicada a multa. Vocês fizeram... Eu fico, assim, curioso de saber o que se passa na cabeça de uma adolescente que liga 720 vezes para o SAMU para relatar uma gravidez inexistente. Num caso como esse, vocês procuram os pais dela, vocês têm a iniciativa de chamar os pais dela para uma conversa, até num trabalho que estaria além do próprio SAMU, num trabalho de assistência social, pedagógico, de educação, vocês fazem algo nesse sentido? Esse caso em questão foi recente, foi no começo de dezembro, no começo das férias escolares. A gente entrou em contato via telefonia para tentar falar com essa menina. Quando a chamada origina do tronco municipal, né, o 3396, 3397, ela não atende. E quando a gente liga no nosso celular mesmo, só para ver o que ela diz, ela se identifica como Gabriele, por isso que a gente sabe o nome dela, Gabriele, 14 anos, mas ela desliga o telefone. Provavelmente o celular é dela, né? Os pais devem ter dado um celular a ela e ela faz uso desse celular dessa forma. A gente não conseguiu estabelecer nem o endereço dela real, porque todas as ocorrências são fictícias, mas o endereço real a gente não conseguiu localizar. Mas esse fator é um fator, digamos assim, é um entrave jurídico bastante limitante, né? Para a localização do endereço? Sim. A Anatel, ela disponibiliza um banco de dados para a gente ter esse acesso, mas esse banco de dados está defasado. Então, muitas vezes não bate o endereço. Então, a gente teria que fazer uma busca ativa dessa solicitação. Como diminuiu a incidência dessa ligação dessa menininha específica, não sei se aconteceu alguma coisa com o telefone dela, mas a gente parou de receber, pelo menos nesse mês a gente não teve nenhum chamado.
a gente está em observação a princípio. Vai ver que o filho nasceu. Finalmente, né? Tomara. E que tenha nascido bem, mas que tenha um pouquinho mais de educação do que ela. Sem dúvida. 14.738 é o número da lei. Haverá uma mudança no sistema. Essa mudança vai ser em todo o sistema? 190, 190? Não, só no sistema do SAMU. Só no sistema 192. Só no sistema 192. A princípio experimental, no primeiro ou segundo mês, a gente vai ver se realmente tem algum problema de identificação de telefonia. Em não identificando nenhum problema técnico, vai ser efetivado a partir do segundo ou terceiro mês de operação. E aí a gente espera estar aplicando multa já a partir do segundo semestre. A partir dessa mudança de sistema, as multas serão, enfim, lavradas? Eu espero que sim. É a busca que a gente tem de educar, que a gente já percebe que o brasileiro tem um pouco mais de educação quando dói no bolso, então a gente vai nessa filosofia também tentar mudar o aspecto aí. O senhor é médico? Médico. O senhor é médico. O senhor atende ocorrências em rua? Atende Ocorrências na rua. Quantas vezes, há quanto tempo isso? Eu já faço no SAMU de São Paulo há 6 anos. Desde que eu me formei, eu já entrei no SAMU de São Paulo. Qual é a especialidade médica do senhor? Dermatologia. Dermatologia. Tá. Quando o senhor começou a trabalhar no SAMU, até hoje, quantas vezes o senhor fez deslocamentos que foram desnecessários por trote? É possível precisar? Não, é incalculável. Incalculável. Eu já cansei de ir em deslocamento, a exemplo do que apresentou na entrada, em que eu estou indo para um deslocamento teoricamente grave e que eu ouço no rádio que está indo uma outra viatura ou está na busca de uma outra viatura para um outro atendimento grave. Em que eu chego no primeiro, não há nada no local e aí eu tenho que fazer um redeslocamento para tentar apoiar a segunda ocorrência, que era realmente uma ocorrência efetiva. Que é um exemplo que está na reportagem da Natália Manginelli, que a gente acabou de mostrar, de um suposto infarto que não ocorreu, que mobilizou a equipe do SAMU e que havia um infarto de fato naquele momento e a pessoa que estava infartando veio a óbito, ou seja, morreu, em função de não ter chegado à equipe. Quer dizer, ganha-se a conotação de um crime de uma amplitude maior, cujo efeito social é o efeito da perda de uma vida. Sim, isso eu acho mais grave. Porque o deslocamento, como foi passado o valor, a gente tenta remediar de algumas outras formas, mas a perda dessas vidas que estão acontecendo em paralelo é imensurável, né? 5 milhões foi o custo para o público, mas e para aquela família que perdeu, porque faltou um atendimento mais rápido, porque teve essa demora no atendimento, isso aí não tem como medir. Sem dúvida. Existe algum serviço de ajuda ao SAMU? Então, existem alguns serviços em paralelo, né, da própria instituição federal e do SAMU de São Paulo, que o principal é o Amigos do SAMU. O Amigos do SAMU é um serviço que a gente tem há alguns anos. Como é que funciona? Que vai até as escolas, a escola liga para o SAMU, solicita essa visita, né? Tem uma equipe de treinamento que vai com uma ambulância de treinamento, não é uma ambulância pronta para atendimento, não tem a maca, por exemplo. Ela vai em deslocamento até essa escola, faz toda uma educação com a criançada, explicando quando chamar o SAMU, quando deve chamar, o que tem que ter de informação em mãos, endereço, telefone, todos os dados que são importantes para a gente. E tenta fazer essa educação na tentativa de diminuir a quantidade de trotes. Desde a implantação desse programa em 2008 até hoje, a gente teve uma redução de 30% na quantidade de trotes efetuados por crianças. Ainda assim tem um número gigante aí que você passou no início, mas a gente já conseguiu reduzir 30% de 2008 até hoje, com esse programa. Os números, para você que sintonizou agora, são os seguintes: 150 mil trotes por ano no SAMU aqui de São Paulo, que geram 15 mil deslocamentos desnecessários, custam 5 milhões de reais aos cofres públicos, ou seja, 410 trotes por dia. Esses são os números. Esses são os números que a gente consegue identificar que realmente são trotes. A estrutura atual do SAMU, ela é suficiente? É. Quando a gente fala em situação de urgência, que é o perfil, é o escopo que o SAMU prevalece em atendimento, que é aquele que tem o risco de óbito, o risco de sequela grave, a gente está atendendo no município de São Paulo, isso eu falo com muita segurança, em 14 minutos. Tá? Então, em 14 minutos chega alguma ambulância ou uma moto, que a gente tem também a disponibilidade de motos, para aquele atendimento de real urgência. Para você ter uma ideia, a média mundial gira entre 15 e 18, é o que se preconiza mundialmente para atendimento pré-hospitalar. O que a gente precisa orientar as pessoas, que surgem muitas dúvidas de mas eu chamei o SAMU demorou, o SAMU não veio, o SAMU
atrasa o atendimento, porque provavelmente não tratava-se de um caso real de urgência. Tratava-se de um caso de menor gravidade, em que o próprio protocolo do Ministério classifica em prioridades de 1 a 4, e que esses atendimentos, que são os de menor prioridade, podem ficar suscetíveis a essa demora no atendimento. Isso já é previsto e a gente tem essa capacidade de atendimento num tempo maior. Aí o senhor citou essa situação de urgência, o senhor citou que o SAMU também trabalha por motos. Eu queria saber o seguinte, quantas das ocorrências envolvem, por exemplo, motoboys em São Paulo? Nenhuma rixa com motoboy, nada contra, aliás, é uma profissão, eles estão lá batalhando para ganhar o dinheiro deles, mas o que eles fazem na Avenida Rebouças, por exemplo, na 23 de maio, em alguns outros corredores da cidade, é algo que dependeria de uma fiscalização mais efetiva. Não é raro ver motoboys zigue-zagueando no trânsito de uma forma absolutamente imprudente. Quantas vezes o senhor atende motoboy nessas ocorrências? Então, a cada 10 ocorrências, quantas envolvem motoboy? No dia, pelo menos um motoqueiro eu atendo por dia em situação grave de atendimento. Porque assim, eu sou médico, então eu estou tripulado numa situação de suporte avançado, numa viatura de suporte avançado, que é uma UTI móvel, né? A gente tem todo o recurso que uma UTI tem. Quando eu sou acionado para um atendimento, ela obrigatoriamente é um atendimento grave. Grave. Então é assim, o motoqueiro que cai, que tem uma fratura de membro, você tem só uma escoriação, uma coisa leve, que não vai dar uma sequela, a gente tem N atendimentos por dia. Tá? Agora, quando é acionado o suporte avançado, quando é acionado o médico... O senhor, por exemplo. Isso. Aí você já tem um trauma craniano, você já tem uma amputação de membro, você já tem alguma coisa de uma situação muito grave. O senhor atende pelo menos um por dia. Assim, por dia. Pelo e menos as outras 9 ocorrências que o senhor atende por dia? Que casos são? Diversos. Queimadura, trauma com criança que caiu de laje, traumas durante o trabalho, né, cortes, coisas mais graves, com amputações, por exemplo. São sempre situações graves, né? Na parte clínica, a parada cardiorrespiratória, o derrame, são situações realmente graves em que o médico, no local da ocorrência, pode fazer a diferença no atendimento. E os bombeiros trabalham numa parceria sólida com vocês, né? Trabalham. Aliás, tanto o SAMU quanto o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros faz parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo, são órgãos, são instituições que têm grande credibilidade, que têm grande simpatia da população. Vocês sentem isso nas ruas? Sentimos principalmente quando é essa situação de urgência em que realmente a gente vai fazer a diferença. Aí a gente é muito bem acolhido. Quando você está numa situação em que demora um pouco mais a ambulância, surge um questionamento da população, que é entendível, porque ficou naquela angústia do atendimento. Mas a parceria com o bombeiro é importante, porque na nossa central 192, são centrais diferentes, 192 e 193. Na central 192, eu tenho 2 oficiais do Corpo de Bombeiros de plantão 24 horas por dia, para intermediar justamente o envio de ambulância. Porque a gente tem um número finito de ambulâncias, eu não tenho 11 milhões de ambulâncias, né, para atender uma ambulância a cada munícipe. Então, nesse entrosamento, eu consigo deslocar ou uma viatura do SAMU ou uma viatura do bombeiro. Então, isso tem que deixar claro para a população que muitas vezes eles ligam no 193 solicitando ambulância, mas quem chega é o 192. E o inverso acontece, você liga o 193 para informar um trauma e quem chega no local é uma ambulância do 192. Essa é a integração que a gente tem que... Legal. A gente conversou com o Dr. Tagore Alexandre Matos, sangue tipo A positivo. O que é esse EMS aí? EMS é um curso que eu fiz nos Estados Unidos, de Emergência Medical System, que é um atendimento pré-hospitalar do 911, do sistema americano. Tá, um curso que dá uma capacitação diferenciada. Dá uma capacitação diferenciada. Tá. Doutor Tagore, muito obrigado pelo bate-papo, obrigado pela atenção, parabéns pelo trabalho, por socorrer aí tantas vidas nas ruas de São Paulo. E a gente espera que esses números de trotes, que eles sejam a cada dia menores. Se possível, o limite é 0. E tomara que um dia a gente chegue a um momento em que a gente possa falar, ó, São Paulo teve nenhum trote ao SAMU. É uma utopia? Talvez seja uma utopia. Essa é a nossa expectativa, tá? Para que tenha esse 0. Legal. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Parabéns ao Corpo de Bombeiros também e à equipe de socorristas todas que atua no SAMU.